A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus. É motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, trazendo mais este trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero aqui tratar de um assunto muito importante, e este assunto é o seguinte: quando nós falamos do pecado, alguém às vezes pode achar assim um pouco meio que assunto pesado, né? Mas eu quero trazer aqui o que é o pecado, o que ele faz, como vencê-lo, certo? Quais os seus efeitos, né? As consequências, o fim do último pecado, né? O do pecador, né? Pecado como a contaminação, se existe remédio para isso ou não. Nós vamos estar trazendo aqui. Eu quero que peço que você fique até o final desse vídeo. Nós vamos estar trazendo aqui assuntos maravilhosos aqui que vai abrir um leque assim, que vai esclarecer, vai clarear a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante para nós aprendermos e evitarmos a cair nesse tal de pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos e depois nós vamos discorrer aqui alguns versículos aqui no livro de João e tal, e etc. Salmo 103, Davi começa a dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aí o versículo 3 ele diz: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quer dizer, ele que sara, ele que perdoa todos os teus pecados, né? Que iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos bendizer ao Senhor, nós devemos glorificar a Deus, porque é Deus que perdoa todos os nossos pecados. Mas o que é pecado? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o livro de João, capítulo 1, versículo 29. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Como fazer para nós nos livrar do pecado? João, ele está ali no rio, né? Batizando no Rio Jordão. E no dia seguinte, como diz o versículo 29 de João, capítulo 1, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós ter o pecado perdoado, como disse lá no Salmo agora que nós acabamos de ler, capítulo 103, versículo 3, que é ele que perdoa toda a sua iniquidade, todos os seus pecados. Para isto nós temos que ir ao Cordeiro de Deus, para nós recebermos perdão do pecado, para nós recebermos o refrigério para nossas almas, que é o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá para Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, você vai ver também o que diz aqui João, né? Naquela visão que ele está lá, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui que ele disse, capítulo 13, versículo 8, que vai nos dizer: e todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando, né, daqueles que não adoram a Jesus, daqueles que estão, louvado seja o nome do Senhor, que não tem o livro escrito no livro, né, da vida, nem no livro do Cordeiro.
Estes adorarão a besta. Olha só, para nós termos, nos livrarmos deste pecado, para nós termos o pecado perdoado, nós temos que ir ao Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E se você for lá para Gênesis, no capítulo 3, você vai ver ali a simbologia ali daquele animal sendo morto, né? Capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, que vai nos dizer assim: Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua esposa, e sua mulher, né? E os vestiu. Então Deus matou ali um animal, simbolizando ali já o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e os vestiu. Então nós temos que estar revestido, temos que estar vestido com a proteção, com a misericórdia de Deus, com a misericórdia desse Cordeiro que foi morto. Para que ele foi morto? Para perdoar, para cobrir, para nos proteger. Louvado seja o nome do Senhor. E agora é a vez de nós irmos para este Cordeiro de Deus, para nós recebermos perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu não sei o que é o pecado. Não sei o que é pecado, né? Eu não sei, tem pessoas que falam assim: eu ando fazendo bem, eu não peco, eu não desejo mal a ninguém. E isso é o que nós escutamos muito por aí, de pessoas falando essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos dar uma olhadinha lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Você vai ver o que é pecar. Não é somente você não desejar mal para ninguém, não é você somente não fazer o mal para ninguém, mas é quando você também deixa de fazer o bem que você sabe que deve ser feito e não faz. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o bem que você deve fazer? Se você vê algum necessitado, alguém precisando de algo e você não fazer nada por aquela pessoa, você está pecando. Me faz lembrar daquela história do bom samaritano, que descia o levita, descia o sacerdote, via alguém lá, né, que caiu na mão do salteador, estava lá ferido, e o levita e o sacerdote passaram de lado e não deram atenção, mas veio um samaritano e ajudou aquele moço que estava lá caído, louvado seja o nome do Senhor. Então ele foi lá, levou para a estalagem, pagou e foi embora e falou ainda para o dono daquele local, falou assim: se ele gastar mais, eu te pago quando voltar. Este praticou uma boa ação, ele fez o bem que sabia que devia ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós vemos pessoas nessa situação e nós não fazemos o bem, nós estamos pecando. Alguém está precisando de um pão, alguém está precisando de algo e você não o ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Isto se torna pecado. Isto que é pecado é quando você não ajuda o seu próximo, é quando você não faz nada pelo seu próximo, quando você pode fazer e não o faz. Então você está cometendo pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 16, amados, diz assim: E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o que, para que proveito há nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando sobre a fé e a obra. Né? O versículo 14 vai dizer assim: irmãos, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, aí vem ele fala, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisto?
É como você vai fazer uma visita, vai fazer uma oração na casa de alguém, sabe que a pessoa está necessitada, sabe que a pessoa está precisando do pão cotidiano, e você vai lá e ora e fala assim: olha, amanhã Deus vai prover, a pessoa está com fome é hoje, a pessoa está precisando é hoje. Então, aqui o apóstolo tá falando aqui, Tiago está falando que se a pessoa for lá e não levar provimento que a pessoa está precisando naquele momento, então a pessoa está cometendo pecado. Não é somente a fé. Não, você tem que ter a obra também, você tem que praticá-la, porque se não tiver os dois caminhando junto, a fé sem a obra é morta e a obra sem a fé também ela é morta. Tem que estar os dois caminhando juntos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai lá para 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que vai nos dizer assim, vejam só: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Que lei aqui que está falando? Se você transgride a palavra, se você transgride o mandamento de Deus, se você transgride a lei que Deus determinou para você cumprir, e se você está transgredindo, louvado seja o nome do Senhor, então você está cometendo pecado. Se você está deixando de ouvir a voz de Deus, se você está deixando de praticar aquilo que Deus te manda, também você está cometendo um grande pecado. Então, nós sabemos que para nós não cometermos pecado, nós temos que andar fazendo bem, temos que andar praticando a palavra de Deus na íntegra, como ela pede que nós façamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E se você for lá para a primeira carta de João, né? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17 também, você vai ver que está escrito assim: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, se você comete injustiça, aí alguém pode dizer: mas o que é injustiça? Para que eu possa estar pecando, cometendo injustiça? É quando você faz um trato com alguém, é quando você sabe o dever que você tem que cumprir com alguém e você não está cumprindo. É quando você enrola alguém, pega um serviço, por exemplo, e promete que vai fazer o serviço, às vezes pega o dinheiro antecipado e não volta a fazer o serviço daquela pessoa. Você está cometendo uma injustiça e você está cometendo um pecado. Então, se alguém, né, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. É quando você tira o direito de alguém, é quando você não pratica o bem, é quando você faz uma injustiça, quando alguém te faz o bem, você paga o bem com o mal, que aquela pessoa te faz o bem, você faz o mal para ela. Você está cometendo injustiça. Então você tem que tomar muito cuidado quanto a isto, porque isto também traz sérias consequências para a vida do ser humano. E quais são os seus efeitos, né? Se você for lá para Romanos, capítulo 3 de Romanos, né? Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, nós vamos ver aqui o que é que diz Romanos 3, versículo 23, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3:23 vai nos dizer assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E estes são os efeitos daqueles que andam praticando injustiças, daqueles que andam não andam fazendo bem, daqueles que andam esquecendo dos seus deveres que devem ser feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui vem os efeitos agora do pecado, trazendo essas consequências na vida do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se você for lá um pouquinho mais para frente, em Romanos capítulo 6, versículo 23 também, você vai ver que o salário do pecado é a morte, como diz assim, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado, nós sabemos que se andarmos no pecado, se andarmos, né, recebendo esses efeitos do pecado, né, praticando injustiças, então o salário de tudo isto é a morte. O salário do pecado é a morte,
Mas aí agora vem uma esperança para mim e para você, para nós que nos arrependemos, corrigimos os nossos erros e voltamos aos pés do Senhor, queremos fazer as coisas tudo certinho. Então vem agora o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus sabia que nós estávamos todos perdidos, estávamos distanciados dos caminhos do Senhor, estávamos perdidos, estávamos afastados de Deus devido aos nossos pecados. Aí foi quando ele desceu do céu e morreu numa morte de cruz para nos salvar, porque era necessário que um justo morresse para que todos fossem salvos, para que as pessoas que quiserem, né, se arrepender, ficarem libertos dos seus pecados. Agora, tem uma consequência muito séria que nós possamos aprender muito com isso também. Essa consequência que nós vamos estar vendo aqui, lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Isso aqui eu tenho como muito sérios caso a gente estivermos nessa situação. Nós devemos correr rapidamente para os braços do Senhor. Isaías 59, versículo 1 e 2 vai nos dizer assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida. Tem alguém procurando aí? Isaías 59, versículo 1 e 2. Pronto. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Veja só o versículo 2. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora, se a sua oração estiver como tropeçando numa parede de bronze e você sentir que parece que você ora e as coisas não acontecem, você ora e nada acontece, parece que então nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, correr urgentemente com humilhação, com arrependimentos aos pés do Senhor, para que a nossa oração chegue a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os nossos pecados, sim, é Ele que faz separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, para que Ele não nos atenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que tomar muito cuidado, porque essa é uma consequência muito drástica na vida do homem, quando a pessoa ora e não tem, né, a resposta de Deus. É como se você voltar um pouquinho no capítulo 58, o jejum que eles faziam, eles honravam a Deus com os seus lábios, mas seu coração estava longe de Deus. Eles jejuavam, mas apontavam o seu próximo. Eles faziam coisas horríveis. Eles tratavam seus funcionários, né, os patrões tratavam seus funcionários com injustiça, com dureza e tudo mais. E isto impede que as orações sejam aceitas, sejam ouvidas pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, o último estado do pecado, como nós estávamos aqui falando, é o que nós já lemos lá em Romanos 6, versículo 23, né? Que diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se nós não nos arrependermos, teremos duas mortes, tanto mortes fisicamente como a morte espiritual. Isso é um perigo porque nós estamos lutando para ir morar no céu e depois, quando Cristo voltar para julgar a terra, nós estaremos também com Ele. Vamos descer no monte lá para estar julgando também juntamente com o Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai indo lá para Tiago, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 15. Tiago 1, versículo 15. Abramos a nossa Bíblia lá, por favor. Você vai ver o que diz aqui. Tiago 1,15. Diz assim, ó. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então aí está o
salário do pecado, conforme nós lemos agora em Romanos 6, versículo 23. Então, você é tentado. A Bíblia até começa a dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, né? O versículo 2 de Tiago 1, por grande gozo o passardes por provações, né? Sabendo que a provação da vossa fé desenvolve a esperança. E assim ele vai falando por aí. Ele é bem-aventurado, o homem que é tentado, porém, o homem que não dá a luz ao pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 15 ele fecha dizendo que quando havendo a consciência concebida, dá à luz o pecado. Quer dizer, ele pode ser tentado, mas ele não pode praticar o pecado. Porque depois que ele pratica o pecado, sendo consumado, então ali gerou a morte. Foi no caso de Adão, lá no jardim do Éden, né? A Eva foi tentada pela serpente lá que nós sabemos, que simboliza ali Satanás, simboliza o diabo, e enganou a Eva e ela pecou comendo aquele fruto proibido, ao qual o Senhor falou para ela, para Adão, para que não comessem, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eles deram a luz ao pecado e foi triste o seu fim, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, amados, temos aqui também o pecado como contaminação. O pecado contamina o ser humano, né? Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 ao 20, nós podemos ver que está escrito dessa maneira, vejam só. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que contamina o homem. Pois de coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contaminam o homem. Essas aqui são palavras do próprio Jesus. Então são essas coisas que contaminam o homem. Nós devemos vigiar muito no que nós vamos falar, do que vai sair da nossa boca. Porque o que nós estamos pensando, no momento, você pode estar sendo tentado, certo? É como disse Tiago lá no capítulo 1, versículo 15, que nós acabamos de ler. Está sendo tentado, certo? Mas se você não der a luz ao pecado, se segurar e vencer essa tentação, ouça isso no nome de Jesus, não saindo da sua boca, né? Essa contaminação que contamina o homem aqui, né? O que nós sabemos que é do coração, né? Vem aqui aquele pensamento e você vai orando, você vai pedindo a Deus para livrar, você vai vencendo, vai driblando e você chega lá na frente vitorioso. E é como Jesus lá na tentação, Mateus 4 fala, né? Lá no deserto que foi tentado por várias vezes, mas Jesus não deu a luz ao pecado e ali os anjos se chegaram a ele e o serviram. Então você quer ser servido por Deus? Vença o pecado. Você quer ter a presença de Deus na sua vida? Vença o pecado, vença as tentações, vença os maus pensamentos, vença os desejos da carne, aqueles desejos que vêm de adultério, de prostituição, de furto, né? De falar falso testemunho contra as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está jogando palavras de blasfêmias fora. Isso aí, se você não falar essas palavras, mesmo que venha ao coração, mesmo que venha, mas não pode sair pela sua boca, porque a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus falando, que o que sai da boca, isso é o que contamina ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então tomamos muito cuidado, queridos, porque essas coisas deixam o homem no estado de miséria. O pecado ele corrói, ele acaba com o homem, porque fica um homem sem a graça de Deus, fica um homem desgraçado, fica um homem sem a presença de Deus. E quando nós faltamos a presença de Deus em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, nós possamos passar por grandes perigos em nossas vidas. Aí alguém pode dizer assim, mas eu já pequei, eu já fiz coisas horríveis, né? Tudo isso que você está falando aí, muitas coisas eu já pratiquei. Será que tem como eu me redimir? Aí nós vamos ver agora, né? Que existe sim um remédio para remir o pecador, para remir o homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas mais para frente, em Mateus 26, versículo 28, nós vamos ver que o próprio Jesus também falando, louvado seja o nome do Senhor, é o que vem para redimir o homem, para fazer o homem, justificar o homem, para perdoar o homem. Mateus 26, versículo 28 diz assim: Isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Veja que coisa linda, veja que misericórdia que Deus trouxe para nós através do Senhor Jesus Cristo, o sangue do seu Filho Jesus, para redimir, para remir os nossos pecados, para remir, para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, esta é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós regozijarmos, porque o Senhor, Ele tem trazido para nós esta solução. Quando o homem estava acabado, quando o homem estava sem solução para seus problemas, aí vem o Senhor Jesus Cristo agora, com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, e nos dá essa esperança de vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Isto é muito importante para a nossa vida, porque só assim nós sabemos que nós temos uma esperança. É o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz para nos salvar. Aí, se você for lá para o livro de Gálatas, né, carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, mas segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Queridos, se alegre, vá correndo aos pés de Jesus, vá correndo tomar desse remédio, o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que veio para salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus